casa do Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito, amém? Agradecendo ao Senhor por este feriado e podemos estarmos na casa do Senhor. Convido a amada igreja, abramos as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o doutor Lucas. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 23, a partir do versículo de número 33 até o versículo de número 43. Iniciaremos e terminaremos o 3. Capítulo 23, versículo 33 ao 43. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 33. Quem achou pode dizer amém? Amém! Aleluia! Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! O título da minha Bíblia diz a crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Versículo 39, subtítulo diz na minha Bíblia: os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Poder se assentar, glorificando e adorando a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi crucificado, que morreu pela minha e pela sua vida. Aleluia! Hoje nós adoramos, nós servimos a este Deus, o Senhor Jesus, que foi crucificado. Aleluia! Mas o Senhor que ressurgiu, o Senhor que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Hoje bem conhecido como dia, o feriado Paixão de Cristo. Muitas religiões, muitos por aí fora estão ainda comemorando o Senhor Jesus Cristo, que está lá na cruz crucificado. Estão o Jesus, na qual fazem cenários de uma maquiagem sobre o homem com o seu cabelo grande e colocado na cruz, tudo fazendo as figurações, fazendo as montagens. Aleluia! Mas nós estamos aqui, aleluia, para nós glorificarmos e adorarmos pelo Jesus ressurreto, pelo Senhor Jesus, aleluia, que ele, ao ser crucificado, mas ao terceiro dia, aleluia, o Senhor ressuscitou. Aleluia! É desse Jesus que nós pregamos.
aleluia, porque não adianta, igreja do Senhor, o mundo aí fora, aleluia, querer somente neste dia se lembrar que um dia o Senhor foi crucificado, mas logo passa-se um dia ou passa-se 2 dias e aquela comoção acaba, e aquela pessoa esquece que um dia ou 2 dias ele estava com sentimento, aleluia, pela crucificação de Jesus. O Senhor quer de mim e de você que a cada dia nós nos humilhemos perante Ele, perante o Deus Todo-Poderoso, o Salvador da minha e da sua vida. Aleluia. Então, igreja do Senhor, estes versículos na qual nós lemos, aleluia, 10 versículos que falam sobre a crucificação e que falam sobre os 2 falsos malfeitores, falando também, aleluia, sobre o que é a paixão de Cristo. A paixão de Jesus Cristo é um dos ciclos da sua vida. Ele é o último ciclo da vida de Jesus. Nele se inserem todos os episódios que medeiam a última ceia e a morte na cruz. O termo paixão provém do latim passio, que significa sofrimento. Amém? Então, aleluia, desde aleluia, a Páscoa, o jantar, a ceia, a última ceia, aleluia, do Senhor Jesus com os seus discípulos, aleluia, até a morte do Senhor, aleluia, fala sobre a paixão de Cristo, amém, até a crucificação e morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, o que significa, aleluia, o Senhor estar crucificado? Aleluia, significa que a partir daí, Jesus, ele assumiu o peso do nosso pecado. Aleluia, se pagou por ele e pagou pelo nosso pecado, aleluia, com seu próprio sangue irrepreensível. Foi o sacrifício final, aleluia, que foi uma declaração de amor ardente e um momento crucial na história. Os cristãos, aleluia, nós como cristãos do Senhor, nós celebramos a paixão de Cristo, aleluia, porque o sacrifício incondicional de Cristo tornou possível para nós recebermos o dom da vida eterna. Amém? É por isso que, igreja do Senhor, nós comemoramos então a paixão de Cristo. Nós sabemos sim que o Senhor morreu, aleluia, que o Senhor, aleluia, precisava, era necessário que o Senhor fosse crucificado, aleluia, morresse ali na cruz do Calvário, aleluia, através deste sacrifício vivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que então eu e você, como servos do Senhor, glórias a Deus, sendo considerados como gentios, sendo considerados como não merecedores do reino dos judeus, aleluia, sendo considerados como não merecedores do Messias que havia sido prometido ao povo de Israel, aleluia, mas através daquele ato que o Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele provou para a humanidade, aleluia, ao estender as suas mãos, ao ser pregado, as suas mãos, os seus pés com cravos, com pregos naquela dura cruz do Calvário, o Senhor provou este ato, garantindo a mim e a você, aleluia, a vida eterna, aleluia, para que pudéssemos sermos comprados com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual dinheiro algum desta terra pode comprar, aleluia, glórias a Deus, o que o Senhor comprou pela minha e pela sua vida. Por isso, igreja do Senhor, vale a pena nós adorarmos ao Senhor poderoso, ao Senhor eterno e maravilhoso, que morreu pela minha e pela sua vida, que derramou o seu sangue, aleluia, para resgate das nossas vidas. Aleluia, quando nós podemos ver aqui, aleluia, começando aqui os versículos de número 33, aleluia, quando o Senhor Jesus Cristo, ele é levado para o Calvário, para o lugar da sua crucificação, aleluia, ao passar pelas pessoas, algumas pessoas começavam a zombar de Jesus, outras autoridades começavam a caçoar de Jesus, a olharem para Jesus e falar: mas tu és o Cristo, não és tu o Cristo, Filho de Deus? Então salva-te a ti mesmo,
mesmo, provoca agora um milagre, salva-te a ti mesmo, desça nessa cruz, ou faça com que você não vá até a cruz, não vá até o Calvário e não seja crucificado. Aleluia. Então o Senhor, aleluia, com toda a sua sabedoria, o Senhor continuava calado, o Senhor não dirigia a eles palavra algumas, aleluia, ainda achando pouco, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que então aqueles homens, aleluia, os soldados que também escarneciam de Jesus, eles traziam vinagre, para que aquele vinagre pudesse ser colocado nas feridas de Jesus, para que Jesus bebesse aquele vinagre ao lugar da água. Aleluia. Então nós temos aqui o sofrimento do Senhor, e cada vez mais os soldados, as autoridades zombavam de Jesus, riam de Jesus, caçoavam de Jesus. Aleluia. Mas tudo isso, igreja do Senhor, é para que se cumprisse a palavra do Senhor. Aleluia. Porque era necessário que o Senhor passasse por todo aquele sofrimento, por todas aquelas necessidades, aleluia, todas aquelas dificuldades, aleluia, e jamais o Senhor, aleluia, ele jamais iria deixar de servir ao Deus Pai Todo-Poderoso, porque o nosso amado e Senhor Salvador Jesus Cristo, ele sabia, aleluia, que foi o Pai que o enviara a este mundo. Aleluia. E se porventura, aleluia, se naquele momento estava acontecendo aquilo com ele, é para que se pudesse cumprir o que estava escrito nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Mas igreja do Senhor, enquanto os soldados escarneciam de Jesus, aleluia, as autoridades da lei caçoavam de Jesus, aleluia, mas também estava uma multidão, aleluia, que choravam, aleluia, que pranteavam, que clamavam, aleluia, que tinham nas suas vidas, aleluia, grande amor pelo amado Jesus, pelo amado Mestre, que dias anteriores, aleluia, que em todo o trajetório de Jesus, em todo o trajeto de Jesus aqui nesta terra, onde o Senhor passava, o Senhor curava, aleluia, e aquelas vidas, igreja do Senhor, aquelas famílias que estavam ali, eram testemunhas de que Jesus, aleluia, havia curado, que o Senhor Jesus havia realizado curas e milagres, aleluia. Eles sabiam que aquele Jesus não era qualquer pessoa, eles sabiam que aquele Jesus não era um simples ser humano, aleluia, porque um simples ser humano, até mesmo o médico, com toda a sua sabedoria humana, aleluia, não conseguia fazer aquilo com que o nosso amado Mestre Jesus fez. Então aquelas pessoas, elas tinham um carinho imenso, um amor grande, aleluia, pelo amado Mestre, pelo amado Jesus, aleluia. E lá estava Marta, lá estava Maria, aleluia, lá estavam os discípulos, lá estavam todas aquelas pessoas, aleluia, e diziam entre eles: prenderam o nosso amado Jesus. O que será de nós agora, o nosso amado Jesus sendo pregado nessa cruz, morrendo nessa cruz? Agora estão matando, aleluia, aquele que veio para nos dar a vida, aquele que ressuscitou, aleluia, as pessoas, aquele que ressuscitou aquele que estava morto, aquele que colocou de pé aquele que estava enfermo. Tudo isso fez o nosso Jesus. E agora o nosso amado Mestre está sendo crucificado. Aleluia. E agora, igreja do Senhor, aleluia, aquelas pessoas se comoviam, aleluia, clamavam nos seus corações, aleluia, clamavam nas suas vozes uns aos outros, aleluia, falando entre si, porque o amado Mestre estava sendo crucificado, porque aquelas pessoas ainda não entendiam, aleluia, glórias a Deus, porque quando o Senhor falava, muitas das vezes o Senhor falava por parábolas, aleluia, mas eles ainda não entendiam que o Senhor Jesus haveria de morrer. Para eles, aleluia, o Senhor, aleluia, deveria continuar vivo para sempre, aleluia, não precisaria passar pela morte. Aleluia, glórias a Deus. Mas nós vemos aqui então, igreja do Senhor,
aleluia, que aqueles soldados, que aqueles judeus, aquelas pessoas que caçoavam de Jesus, e ainda assim não achando pouco, aleluia, na cruz de Jesus, aleluia, estava esta epígrafe escrita em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Aleluia, aqueles judeus que criam, os discípulos de Jesus, aleluia, todos os seus seguidores, aleluia, para eles era uma grande festa, e eles criam sim, aleluia, que aquele era realmente o Rei dos Judeus. Mas aqueles homens judeus, aquelas autoridades, aleluia, que não criam no Senhor Jesus, colocaram de uma forma de caçoar, de zombar de Jesus, aleluia, em dizer: se tu és mesmo o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo, desça aí da cruz, ó Jesus, e salva a ti, e salva a sua vida. Aleluia, ainda assim, igreja do Senhor, não achando pouco, aleluia, nós podemos ver os dois malfeitores que também estavam ali na cruz. A palavra do Senhor vai nos dizer que agora Jesus, aleluia, foi crucificado ao meio. Do seu lado direito está sendo crucificado o homem, do seu lado esquerdo outro homem. Aleluia, e a palavra do Senhor também vai nos dizer no capítulo anterior, em versículos anteriores, aleluia, que ao realizar esta festa, aleluia, era pedido para o povo, para os judeus, aleluia, que algum dos presos seria solto. Aleluia, e aqueles que eram ferventes servos do Senhor, seguidores do Deus Altíssimo, aleluia, eles tinham uma certa esperança no seu coração em ver naquela festa, em saber que Jesus iria ser solto. Aleluia, para aqueles que serviam a Jesus, eles achavam, aleluia, que o Rei dos Judeus deveria ser solto, ou seria solto, porque o Senhor foi apresentado perante o Sinédrio, o Senhor foi apresentado perante os homens da lei, não acharam culpa em Jesus. O Senhor foi apresentado perante Pilatos, então também não foi achado culpa alguma, na qual Pilatos, ele, vamos dizer assim, que ele não tinha saída para si mesmo, e ele não via em Jesus culpa alguma. Então Pilatos, como homem da lei, como uma autoridade da lei, então o que ele deveria fazer? Ele deveria soltar a Jesus, porque ele não achava em Jesus culpa alguma. Aleluia, mas tudo isso também fazia parte, era só mais uma etapa, aleluia, para que se cumprisse, aleluia, para que o Senhor, ele deveria sim ser crucificado. Então Pilatos, ele entrega, aleluia, o Senhor Jesus para que o povo decidisse, porque como era um costume da lei, era um costume do povo judaico, do povo judeu, que alguém fosse solto. Então lá estavam muitos ladrões e salteadores, homicidas, aleluia, e no meio deles lá está Jesus, também está colocado Jesus. Então Pilatos, ele apresenta Jesus e apresenta os salteadores para que alguém fosse solto. Aleluia, ainda assim, igreja do Senhor, antes de serem crucificados, aleluia, há muito tempo atrás, ainda enquanto adolescente, de adolescente para a parte adulta, eu não conseguia muito entender essa palavra. Quero dizer, igreja do Senhor, aleluia, que para pregar a palavra do Senhor, nós sabemos que não é fácil, aleluia, a grande, aleluia, responsabilidade que nós temos em pedirmos ao Senhor, aleluia, para que sempre vá na frente, cuidando de tudo, destravando, aleluia, e tirando todos os impedimentos. Então eu não consegui entender, aleluia, a palavra do Senhor que dizia que um deles foi solto. Para mim estava pregado ali na cruz, Jesus no meio, de um lado o ladrão e de outro lado outro ladrão, que era Barrabás. Então, quando foi isso no meu pensamento da igreja do Senhor, já vou explicar melhor para a igreja. Eu sei que todos conhecem a palavra do Senhor, mas aí então eu achava que naquele momento Barrabás, ele estava de um lado crucificado, e no momento que falou que um preso fosse liberto, então foram na cruz e soltaram Barrabás. Mas nós sabemos, então aí, que com o passar do tempo, aleluia, eu pedindo
para que o Senhor, aleluia, me usasse, me desse sabedoria, para que eu pudesse não só ler a palavra do Senhor, mas também saber entender, aleluia, porque a Bíblia Sagrada, através da misericórdia do Senhor, eu consegui ler por algumas vezes. A primeira vez que eu consegui ler, eu lia 5 capítulos por dia e consegui terminar no mês de setembro. Li de janeiro e li até setembro. Amém? Depois consegui ler mais uma vez. Depois fizemos também no nosso lar, na minha casa, eu, minha esposa, meus 2 filhos, também fizemos a leitura diária em casa de todos os dias, todas as noites, estar lendo de 3 a 4 capítulos por dia, para que todos pudessem ler, e o nosso intuito seria que no final do ano nós pudéssemos terminar de ler a palavra do Senhor. Não foi fácil, principalmente os filhos. Pai, mas nós já fomos para a igreja hoje e nós vamos ter que ler a Bíblia ainda. Falei, vamos ter que ler. Às vezes tinha que ler depois das 11 da noite, às vezes até mesmo meia-noite, mas tínhamos que ler, porque se perdêssemos um dia, aí no outro dia ter que ler 8 capítulos ou 6 capítulos, aí já seria mais difícil. Então, para não acontecer isso, todos os dias líamos a palavra do Senhor, e pela misericórdia do Senhor conseguimos terminar, aleluia, e lemos a palavra do Senhor. E neste ano também eu estou acompanhando aí, junto com as irmãs, com todos aqueles que estão lendo a palavra do Senhor. Amém? Eu estou lendo conforme nós temos lá na nossa parede, lá no nosso mural, e eu estou lendo conforme está pedindo os capítulos ali. São poucos capítulos, igreja. Eu passo 3 capítulos, rapidinho você consegue ler, amém? Então, glórias a Deus, agora retornando a palavra. Então, aí que eu fui compreender e entender, aleluia, que então era realizado aquela festa, era colocado aqueles salteadores, ninguém estava crucificado ainda, estava sendo feito aquela reunião, aquela festa. Então Pilatos, ele pergunta à multidão, pergunta para o povo, aleluia, porque estava sentenciado, estava dado a sentença, que aqueles ladrões, aqueles que roubavam, aqueles que causaram homicídios, aqueles que denegriram, aqueles que fizeram conforme a lei dos judeus, aleluia, e se precisasse ser morte de cruz, ele ia ter que passar por morte de cruz. E Barrabás, ele deveria ser sentenciado, porque ele tinha cometido um homicídio, então ele deveria ser sentenciado. Jesus ia ser sentenciado, então Barrabás também seria, e outro homem seria, e outros também seriam. Aleluia. Mas ao momento que Pilatos pergunta, quem que vós quereis que sejais soltos? Então, em um só clamor, em uma só voz, a multidão dizia: Barrabás, solte Barrabás. E Pilatos pensava consigo mesmo naquele momento: mas por que a multidão pede para soltar Barrabás, sendo que eu não vejo culpa alguma no Senhor Jesus? Vou perguntar de novo para a multidão: quem vós quereis que eu solteis, que não sejais crucificado? Jesus ou outra pessoa, ou Barrabás? Então novamente o grande coro é clamado e todos dizem Barrabás. E agora Pilatos pergunta, vou perguntar de novo: quem vós quereis que solteis? Eu solto Barrabás ou solteis a Jesus? E eles de novo falam Barrabás. Então Pilatos pergunta: e a Jesus o que eu faço? E a multidão grita: crucificam, crucificam. Então no momento que agora Pilatos, ele não tem mais o que fazer, então, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que Barrabás, ele foi perdoado a sua sentença de morte de cruz, e é levado para a cruz Jesus e outros 2 salteadores, na qual a palavra do Senhor, aleluia, não nos diz o seu nome, só diz que eram 2 malfeitores que tinham denegrido, que tinham transgredido contra a lei dos judeus.
Aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos, igreja do Senhor, que agora está Jesus crucificado e aqueles dois malfeitores. Aleluia, além de Jesus ouvir daqueles homens da lei, das autoridades, aleluia, dos soldados, aleluia, então Jesus, ele do seu lado, ele ainda ouve aquele malfeitor falando: tu não és o Cristo, Jesus, salva-te a ti mesmo e salve a nós também. Aleluia, então ele caçoando também de Jesus. Aleluia, não teve misericórdia, não teve compaixão no seu coração. Aleluia, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que agora, aleluia, o outro malfeitor que estava ao lado de Jesus, ele sabia que ele, malfeitor, estava sendo crucificado, estava ali naquele momento, porque ele tinha transgredido a lei dos judeus. Aleluia, porque ele tinha cometido um erro, porque ele tinha cometido um crime. Então ele estava lá com toda certeza, ele devia morrer assim, pela morte de cruz. Então ele reconheceu no seu coração, aleluia, que ele e o seu companheiro, o outro malfeitor, deveriam sim morrer, aleluia, pela morte de cruz, crucificado. Aleluia, mas o Senhor Jesus Cristo, que estava no meio deles, o Senhor não tinha culpa nenhuma. Aleluia, então aquele malfeitor, no momento em que ele vira a sua cabeça e olha para Jesus, aleluia, ele diz a Jesus: aleluia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, e o que nós aprendemos, igreja do Senhor, aleluia, com esta palavra, aleluia, que aquele homem pecou, que aquele homem falhou, que aquele homem cometeu crimes, aleluia, mas naquele momento, no seu último momento, ele pediu para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele humildemente pediu para que o Senhor tivesse compaixão da vida dele. Aleluia, e quando o Senhor entrasse lá no paraíso, quando o Senhor chegasse lá no céu, aleluia, ele pede para que o Senhor tivesse misericórdia dele e lembrasse dele. E todos conhecem aqui a resposta de Jesus, e no exato momento, aleluia, então o Senhor Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo lá no paraíso. Aleluia, glórias a Deus, igreja do Senhor. A lição que nós aprendemos para a minha e para a sua vida, que até mesmo no último momento, no último suspiro de vida, aleluia, glórias a Deus, nós podemos, a pessoa consegue, aleluia, ganhar a sua salvação. Aleluia, nós aprendemos com o Senhor, aleluia, que vale a pena nós nos humilharmos dia após dia e pedirmos para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, aleluia, e salve as nossas vidas. Aleluia, somente até aqui o versículo de número 43. A partir dos versículos de número 44 vai falar sobre a morte de Jesus. A partir do versículo de número 50 fala sobre o sepultamento de Jesus. Aleluia, mas o que nós aprendemos com esta lição, igreja do Senhor, se até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu pelas nossas vidas sem ter culpa alguma, quem somos nós? Quem sou eu e quem é você? Aleluia, para nós também não sabemos suportarmos, seja a dificuldade que for, igreja do Senhor, seja a necessidade que for. Aleluia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor crucificado, Ele está velando pela minha e pela sua vida. Então vale a pena, igreja do Senhor, nós servimos ao Deus Altíssimo e Poderoso. O Senhor Jesus Cristo, que veio a esta terra, cumpriu o seu ministério terreno, aleluia, glórias a Deus, cumpriu, aleluia, em morrer na dura cruz do Calvário, em ser crucificado, mas o Senhor morreu pela minha e pela sua vida. A paixão de Cristo representa para nós cristãos, e até mesmo para toda a humanidade, a vitória final da vida sobre a morte, do bem sobre o mal. Jesus decidiu assumir a nossa humanidade para assim poder remi-la. Amém? O Senhor, aleluia, Ele assumiu a nossa humanidade. O Senhor Jesus se fez humano
humano, e depois o Senhor morreu. Aleluia. Ao momento que o Senhor morreu, simbolizando que o Senhor morreu pelas nossas vidas, para remir as nossas vidas do pecado, para nos comprar com o seu precioso sangue. Aleluia. Eu e você, que somos libertos do pecado, que fomos comprados deste mundo, que fomos comprados pelo preço de sangue do Senhor, levante a sua mão neste momento, glorifique ao Senhor e aplaude ao Senhor e Salvador das nossas vidas, porque somente a Ele, Jesus, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.